Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 284, módulo 20, o assunto impedância. Vamos lá? Resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva são todas formas de oposição ao fluxo da corrente alternada. Quando mais de uma dessas estão no circuito ao mesmo tempo, a oposição combinada ao fluxo de corrente, ela é chamada impedância. Impedância. Preste atenção. Resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva são todas formas de oposição ao fluxo da corrente alternada. Quando mais de uma dessas estão no circuito ao mesmo tempo, a oposição combinada ao fluxo de corrente, ela é chamada impedância. Impedância, e é representada pela letra Z maiúscula. Observar que não estamos dizendo que a impedância é a oposição total. Por quê? Porque isso implicaria em que você pudesse achar a impedância somando os valores. O processo, na realidade, é apenas um pouco mais complexo que uma simples adição. Para entender como a impedância num circuito pode ser determinada, devemos, em primeiro lugar, considerar algumas convenções padronizadas. Observe com atenção os vetores ao lado. Observe. Nesses vetores, mostramos três vetores usados para representar a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Preste atenção. Observe com atenção os vetores. Neles mostramos três vetores usados para representar a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Disse que estes vetores estão em sua posição padronizadas. Em outras palavras, o vetor de reatância indutiva está sempre desenhado para cima a um ângulo de 90 graus com os vetores de resistência. Observe. Observe que a reatância indutiva e a reatância capacitiva estão em linha reta. Preste atenção, aluno. O vetor de reatância indutiva está sempre desenhado para cima a um ângulo de 90 graus, com o vetor de resistência. Observe que a reatância indutiva e a reatância capacitiva estão em linha reta. Num circuito que contém, ao mesmo tempo, tanto a reatância capacitiva, que é representada por XC, como reatância indutiva, que é representada por XL, a reatância efetiva, que é representada por X, é obtida simplesmente subtraindo-as. Observe então a fórmula: X igual XL menos XC, ou então X igual XC menos XL. O que significa isso? X é a reatância efetiva, igual XL, que é representado a reatância indutiva, menos XC, que representa a reatância capacitiva. Neste caso, nós temos a fórmula: reatância efetiva igual reatância indutiva menos reatância capacitiva. Ou então, reatância efetiva igual reatância capacitiva menos reatância indutiva. Para achar a reatância do circuito, subtrair simplesmente a reatância maior da reatância menor. Vamos então supor que um certo circuito ele possui uma reatância indutiva de 10 ohms
e uma reatância capacitiva de 4 ohms. Pergunta: qual é a reatância efetiva do circuito? Preste atenção, aluno. Vamos supor que um certo circuito ele possui uma reatância indutiva, que é representada por XL, de 10 ohms, e uma reatância capacitiva, que é representada por XC, de 4 ohms. Pergunta: qual é a reatância efetiva representada pela letra X do próprio circuito? Vamos então à fórmula. X igual XL menos XC, isto é, reatância efetiva igual reatância indutiva menos reatância capacitiva. X igual 10. 10 é o valor da reatância indutiva, menos 4. 4 é o valor da reatância capacitiva. 10 menos 4, nós temos como resultado 6. 6 é o valor da reatância efetiva, que é dada em ohms. Uma vez que XL, que é a reatância indutiva, é maior que o XC, que é a reatância capacitiva, diz então que o circuito é indutivo. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção. Nela mostramos o XL, o R e o XC, e sua posição padronizada num triângulo de impedância. Preste atenção. De acordo com a figura, observe. Nela mostramos o XL, que é a reatância indutiva, o R, a resistência, e o XC, que é a reatância capacitiva, em suas posições padronizadas num triângulo de impedância, que é representado pela letra Z. Este triângulo ilustra claramente a relação entre a impedância, que é representada pela letra Z, e os valores do circuito. Observe que a impedância é a hipotenusa do triângulo retângulo. Preste atenção. Observe que na figura parte A, mostramos que o triângulo é obtido somando os vetores de fase da resistência e o XL, que é a reatância indutiva vetorialmente. Preste atenção, aluno. Observe a figura parte A. Nela mostramos que o triângulo é obtido somando os vetores de fase da resistência, que é representado por R, e o XL, que é a reatância indutiva vetorialmente. A hipotenusa do triângulo retângulo e o ângulo de fase entre a tensão e a corrente, elas são indicadas por esta letra grega, a tetra. Observe. Iremos lhe mostrar como achar a impedância de um circuito RL, isto é, resistência e indutância. Porém, vamos considerar em primeiro lugar o triângulo de impedância da figura ao lado. Preste atenção nessa figura. Nesse caso, o circuito envolvido, ele contém um resistor e um capacitor em série. Observe. A impedância, que é representada pela letra Z maiúscula, da oposição combinada ao fluxo da corrente, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo formado pela combinação dos vetores R, que é a resistência, e XC, que é a reatância capacitiva, a um ângulo reto. Preste atenção. A impedância da oposição combinada ao fluxo de corrente é a hipotenusa de um triângulo retângulo, formado pela combinação dos vetores R e XC a um ângulo reto. Observe. Observe que o vetor XC, que é a reatância capacitiva, está apontando para baixo neste caso, ao invés de estar apontando para cima. Preste atenção.
O ângulo θ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente no circuito. Isso significa que a tensão ela está atrasada. Preste atenção, aluno. Observe que o vetor XC, que é a reatância capacitiva, ela está apontando para baixo. Neste caso, ao invés de estar apontando para cima. O ângulo θ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente no circuito. Isso então significa que a tensão ela está atrasada. Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos um procedimento passo a passo para determinar a impedância de um circuito RL, isto é, resistência e indutância. Neste caso, a linha pode ter 4 unidades de comprimento que poderia ter 4 centímetros, o mais conveniente. Na etapa 2, observe a etapa 2. Um vetor representando a reatância indutiva está desenhado em ângulo reto, com a linha representando a resistência. A linha de reatância indutiva deve ter exatamente os mesmos tipos de unidade usada na etapa 1. Em outras palavras, se 4 centímetros representa 400 ohms na etapa 1, então 3 centímetros irão representar 300 ohms na etapa 2. Preste atenção, aluno. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção. Nela mostramos um procedimento passo a passo para determinar a impedância de um circuito RL, isto é, resistência e indutância. Neste caso, a linha pode ter 4 unidades de comprimento que pode ter no caso, 4 centímetros. Observe a etapa 1. Agora, na etapa 2, um vetor representando a reatância indutiva está desenhado em ângulo reto, com a linha representando a resistência. Preste atenção. A linha da reatância indutiva deve ter exatamente o mesmo tipo da unidade usada na etapa 1. Em outras palavras, se 4 centímetros representa 400 ohms na etapa 1, então 3 centímetros irão representar 300 ohms na etapa 2. Na etapa 3, preste atenção, na etapa 3, observe, nela mostramos como é desenhada a linha de impedância. Atualmente, a hipotenusa do triângulo ela é desenhada do começo do vetor de resistência até o final do vetor de reatância indutiva. O comprimento desta linha de impedância, representada pela letra Z, neste caso, com comprimento de 5 unidades, ela representa a impedância do circuito. Assim, uma reatância reativa de 400 ohms com uma reatância indutiva de 300 ohms proporciona uma impedância de 500 ohms. O ângulo entre a linha de impedância e a linha de resistência ela é chamada de tetra. Este ângulo pode ser medido com o transferidor, depois de construído o triângulo, na etapa 4. Ele representa o ângulo de fase entre a tensão e a corrente no circuito. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.